esse tipo de pessoa. E tem um terceiro grupo de pessoas que sabidamente sabem a vontade de Deus, mas também decididamente eles não querem fazer a vontade de Deus. E esse grupo de pessoas são pessoas que sofrem muito, passam por muito tempo, dificuldades, problemas. Eu quero falar sobre esse grupo de pessoas hoje, porque você precisa entender, a vontade de Deus já está escrita. Fala para o seu irmão, a vontade de Deus já está escrito. Então podemos descobrir a vontade de Deus de várias maneiras. Podemos descobrir através de uma palavra profética. Dei um exemplo aqui da semana, há 2 semanas atrás. Falei, tem alguém aqui que essa semana vai ser promovido. Foi o marido da Tamires. Então, foi uma palavra profética. Ela percebeu, ele percebeu, tomou posse da palavra. Segunda-feira ele é promovido. O que aconteceu? Ela recebeu, percebeu a vontade de Deus para a vida dela, tomou posse e absorveu. Então foi uma palavra profética, foi de Deus. Tanto que ela recebeu a bênção do Senhor. Mas tem pessoas que precisam ter uma percepção. Ontem eu fui nas casas de milagres. E o meu objetivo em cada casa de milagres não era ficar lá, observando como pastor, ou discipulador, ou líder pregando. Meu objetivo era somente 2: agradecer a Deus pela casa de milagres e perceber o ambiente. Então quando eu chego no lugar, eu percebo assim, poxa, esse ambiente está aberto. Hoje mesmo no louvor, eu percebi claramente, tinha unção, estava fluindo, eu vi os irmãos fluindo. Opa, então eu percebi, hoje o louvor está bom. Hoje, glória a Deus, Deus está fluindo. Então assim, essa percepção também é uma forma que Deus fala com você. Quantos já perceberam? Não vai para aquele lugar porque você não deve ir. Aí você, por que será? Eu estou sentindo que eu não devo ir para aquele lugar. Eu estou sentindo que eu não devo sair de casa hoje. Eu estou sentindo que eu não devo confrontar aquela pessoa. Isso é percepção do Espírito. Deus fala com você. Fala para o seu irmão, Deus também faz você perceber a vontade dEle. Quantas vezes eu ia falar algo para minha esposa, pera Alexandre, se você falar vai ofender. Eu ia dar uma direção para uma pessoa, para Alexandre, não fala dessa forma que vai dar errado. Eu ia ser impulsivo numa atitude, não fala agora, fala depois. Percebe? Você percebendo a vontade do Espírito, você está na vontade do Senhor também. Mas tem outras formas também de ouvir a palavra. E a forma mais assertiva, que é o que eu mais uso hoje, de perceber a vontade de Deus, é através da palavra do Senhor. Então Deus deixou um manual para mim e para você, perfeito. Um manual que ele funciona 100%, aonde é uma palavra inerrante, infalível. Tudo que o Senhor fala, Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou na sua palavra, vai se cumprir na sua vida. E quando eu creio nisso, eu tomo posse da palavra, eu entendo a vontade do Senhor. Então, em vez de Deus revelar a sua vontade através de outras coisas, Ele usou bastante, boa parte da sua vida. A pregação da palavra de Deus aqui no culto também é a palavra do Senhor. É a forma que você tem para entender qual é a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E por que, eu te pergunto nessa manhã, nós resistimos tanto? Se a palavra fala que nós devemos perdoar e não perdoamos, se a palavra fala que devemos amar e não amamos, se não podemos defraudar de pessoas. Defraudar fala sobre o coração, brincar com o coração das pessoas, e nós brincamos. Não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor, e continuamos devendo. Perceba, a palavra de Deus traz toda a clareza de tudo aquilo que você deve, eu e você viver. Mas presta atenção, por que nós resistimos tanto à palavra do Senhor? Pastor, eu não resisto. Existe. Se você continua na vida de pecado, se você não obedece à vontade do Senhor, se você é alguém que não dá valor à direção do Espírito Santo, você é alguém que resiste à palavra do Senhor. E hoje, em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui com a convicção: eu vou obedecer à palavra de Deus. Eu quero saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida, e eu quero andar nessa boa, perfeita, agradável vontade. Quantos querem andar? Diga aleluia. Fala para o seu irmão, não seja teimoso, não seja cego. Esse é o problema. As pessoas resistem à palavra por 2 motivos principais: ou porque são teimosos, que tem a ver com os seus sentimentos, ou que não percebem o que está acontecendo. Se eu colocar um cego aqui no meio da igreja, que nunca pisou nessa igreja, sem o seu guia, ele não vai saber onde é a porta. Simplesmente por quê? Porque ele não sabe aonde está, ele não sabe aonde está pisando.
E tem muito crente que não sabe, são cegos. E são cegos por quê? Por dois motivos principais. Eu não vou pregar sobre isso hoje, é pauta para outra pregação. Mas o principal motivo é a resistência do diabo no seu coração. Você fica tão irado, tão ressentido, tão magoado, que você não consegue enxergar o que está acontecendo. Seu casamento está indo para o lago abaixo, você não está nem aí. Você está perdendo o seu emprego, você não está nem aí. A sua célula está afundando e você não percebe porque você está cego. Outro motivo é falta de conhecimento da palavra. Por isso é importante, irmãos. Estava vendo lá, tem muitos irmãos aqui que não fez nem o curso de ceifeiros ainda. Muitos irmãos que não fez o curso de maturidade, que é de inteligência espiritual. E a pessoa não conhece, não consegue vencer aqui dentro, não vence fora. Deixa eu te falar algo, tudo na sua vida começa vencendo dentro, para se expandir para fora. Se você quer viver alguma coisa exterior poderoso, começa vencendo dentro. E você vence dentro fazendo o quê? Conhecendo a vontade de Deus. Fala para o seu irmão, você conhece a vontade de Deus para a sua vida? Então vença dentro. Aleluia. Então Números capítulo 22, verso 21, não precisa projetar. Conta a história de alguém cego. Balaão, profeta de Israel, ele era alguém cego, era um profeta cego. Como assim, pastor? Homem escolhido por Deus, mas cego. Não sabia a vontade do Senhor. Por algum momento ele começou a se corromper pelo que aconteceu. O povo, ele foi contratado pelo povo inimigo para profetizar contra Israel. Faz sentido isso para você? Como faz sentido alguém que é de Deus, com a unção de Deus, usar o poder de Deus contra o povo de Deus? Não faz sentido isso. Mas só que ele foi contratado para fazer isso. E ele estava obstinado. Fala para o seu irmão, obstinação. Obstinação é outro motivo de cegueira. Tem pessoas que são cegas porque não abrem mão do que pensam. Deixa eu te falar, boa parte do seu sofrimento é por causa da sua obstinação. Você não abre mão do que você pensa, você não abre mão do que você quer, você morre, mas você não abre mão. Deixa eu te falar, isso é obstinação. E a Bíblia chama de obstinação de pecado. Então, ele era obstinado, porque o coração dele estava cheio de riquezas naturais, ele queria dinheiro. O rei pagou para ele profetizar contra Israel, e ele estava indo junto com a sua jumenta. E a Bíblia fala que essa jumenta viu de longe, dentro de duas árvores, um anjo com uma espada, só esperando Balaão passar para matá-lo. A jumenta viu, parou. A Bíblia fala que Balaão espancou a jumenta. E a jumenta continuou andando, e aí mudou de direção. Novamente o anjo vai para frente de Balaão. A Balaão não estava enxergando o anjo, ele estava cego. Ele não percebeu, só a jumenta que estava vendo, que estava levando. E ele espanca novamente. E aí a jumenta vai para o cantinho da parede, perto da árvore. E o anjo estreita mais ainda o caminho deles, a ponto de ter saído. Ela empaca, a Bíblia fala que ela empacou. Quando ela empacou, a Balaão começou a bater na jumenta, a ponto de Deus dar uma unção para a jumenta, de falar. E a jumenta fala para ele assim: você não está vendo o anjo ali? Por que você está me espancando? Por que você está fazendo isso comigo? A Balaão ainda conversa com ela. Imagina a cena bem engraçada, né? A jumenta, trocentos anos com ele, nunca falou. De repente ele fala, ele está tão cego, fala comigo, cegueira, que ele achou normal uma jumenta falar, a ponto de conversar com ela. Não se assustou. Falou: estou te batendo porque você está me atrapalhando, está me resistindo. Aí a jumenta fala com ele: olha, presta atenção, quantos anos estou com você? Qual foi a vez que eu empaquei em algum lugar? Aí pensou: nunca, né? Mas é lógico, porque você não está na frente, não está vendo na frente um anjo com uma espada para te matar? Quando ele olha para frente, o Senhor abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo. Na hora a Bíblia fala que ele cai por terra. Ele cai por terra e se arrepende do que ele ia fazer, porque ele estava querendo profetizar contra o povo de Deus. E o anjo fala com ele. Fala para o seu irmão assim: você precisa de uma mula para falar com você, para mudar de atitude? Estou falando com carinho, tá, irmãos? Tá? Com carinho, com amor. Você não precisa. E aqui mostra que a jumenta, o jumento aqui, produziu vergonha para Balaão. É mais ou menos o seguinte: é como você estivesse
fica algo bem escrachado. É como se fosse cristão, conhecesse a verdade do Evangelho, entra num dos comandos dos irmãos aí, começa a fazer besteira, aí vem o cara que está há 20 anos, que te conhece, que sabia que você é crente, fala o seguinte: mano, você não está num lugar errado não? Não foi você que aceitou Jesus, que pregava o Evangelho na praça e agora está aqui comigo roubando? É mais ou menos isso. É como se você fosse alguém casado, feliz, cheio da vida de Deus, e vai lá no prostíbulo, encontra alguém que te conhecia lá no passado, que é da pegada, e fala assim: mano, você não se converteu? Você não é casado? Isso é o jumento, para fazer vergonha para você. Mas ao mesmo tempo que Deus fez vergonha para Balaão, Deus estava amando Balaão. Porque se ele continuasse com a cegueira dele, qual que era o resultado da vida dele, irmãos? Morte. Fala para o seu irmão assim: é melhor passar vergonha do que perder a eternidade. Irmãos, nunca se fique mal quando você passa vergonha para ir para Deus. A vergonha em Deus é glória para a sua vida. A vergonha em Deus é restauração da sua história. Não tenha vergonha do que Deus vai fazer. Tenha vergonha de continuar na cegueira. Fala para o seu irmão: você quer continuar cego? Ou quer Deus agindo? Irmãos, Deus sempre vai falar com você e mostrar a sua bondade, em qualquer circunstância. E com isso, tem um ensinamento importante para você hoje, que são 4 passos de como Deus fala com você. Eu não vou falar também sobre isso, que é uma pregação grande, mas eu quero deixar você para você anotar. A primeira forma que Deus fala com você, para mostrar a sua vontade, Ele fala direto com você, através da palavra de Deus, através de experiência no Espírito. Então você vai lá, ora, o Senhor fala assim: faça isso. Se lê a palavra, Deus faça aquilo. Deus dá direção, você e Deus, não precisa de ninguém falar. Então algumas pessoas, poucas pessoas são dessa forma. Não precisa toda hora ser corrigido por um pastor, pelo marido, pelo patrão, porque ele já tem o Espírito Santo, e por ter essa relação íntima com o Espírito Santo, tudo que ele faz é direcionado pelo Espírito Santo. Mas tem pessoas que não são sensíveis ao Espírito Santo. Aí o que Deus faz? Usa terceiras pessoas. É o que eu estou fazendo aqui hoje com você. Como às vezes você não tem percepção da sua vida, Deus coloca você num culto para você escutar a palavra. Deus coloca você numa célula para se escutar uma direção. Eu chamo lá o Clodoaldo para conversar, para dar uma direção para ele. Eu chamo lá a Miriam e o Fábio para conversar, para dar uma direção para ele. Por quê? Deus está usando a minha vida para te trazer uma direção. E isso é importante. Mas só que aí muitas pessoas também não escutam, porque estão cheios de ego, cheios de sentimentos, cegos dentro de si. Aí Deus faz o quê? Deus usa uma circunstância. Aí um problema. Aí vem um problema no casamento, vem um problema com os filhos, vem um problema no trabalho, vem um problema de saúde. Não é para te matar. É porque Deus está gritando: eu quero falar com você, eu quero que você mude de postura, eu quero que você saia dessa posição, e você não sai dessa posição. Aí Deus permite uma circunstância para você enxergar a mão dele. Mas tem pessoas que mesmo assim não enxergam. E tem um grupo muito pequeno de pessoas que são tão obstinados, tão resistentes à palavra, que Deus faz vergonha. Eu conheço muitas pessoas, pastores, discipuladores, líderes, que passam vergonha e ainda assim continuam na cegueira. Que Deus te livre disso, tá? Porque Deus está o tempo todo falando, porque Ele te ama. Fala para o seu irmão: se Deus fala, se Deus insiste, se Deus opera, ainda Ele te ama, e sempre vai te amar. Você pode crer nisso e dar um aplauso ao Senhor? Fala assim: obrigado, Jesus, por me amar. Fala assim: obrigado, Jesus, por me amar. Eu sou amado do Senhor, eu sou escolhido do Senhor. Fala como o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Creia nisso. Você precisa crer nisso, precisa tomar posse disso. Porque quando você entende que Deus te ama, você não vai entender as circunstâncias como penalização, que é o problema dos religiosos. Os religiosos olham qualquer dificuldade como Deus esqueceu dele. Tem uma irmã, onde estava, não sei se está aqui, mas acredito que não. Ontem estava na Casa de Milagres do Clodoaldo, e falou o seguinte, que não perdoa a Deus por alguns fatos que aconteceram na vida dela. Aí ela fica pensando: o que aconteceu aqui? Os fatos não foi Deus. Deus não mata ninguém, Deus não destrói ninguém. Você que vai caminhando cegamente e vai se perdendo no processo. E Deus tenta usar circunstâncias para mudar a sua vida, e mesmo assim continua cego. Pessoas assim vão sofrer muito.
Mas eu quero te falar em nome de Jesus, se você está escutando essa palavra, não é para você sofrer, é para você sair dessa posição e começar a enxergar a vontade do Senhor. Quantos querem enxergar a vontade de Deus? Diga amém. Aí a palavra de Deus fala que Davi foi encontrado homem que sabe que vai fazer a vontade de Deus. Olha que maravilhoso, olha que poderoso, eu e você sermos encontrados por Deus. Assim, Deus está procurando alguém segundo o meu coração. Aí, encontrei Dona Cida, mulher segundo o meu coração. Olha que precioso. Encontrei Fátima, mulher segundo o meu coração. Encontrei Fábio Rogério, homem segundo o meu coração. Encontrei Eduardo, homem segundo o meu coração. E por que ele fala isso? Porque é alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus. Espera lá, tem algo importante para te falar desta manhã. Se você é alguém que está disposto a fazer a vontade de Deus, Deus vai encontrar você e vai confiar coisas novas. A pastora Ela falou aqui sobre fidelidade nas coisas iníquas para ter riquezas verdadeiras. Se você não tem as verdadeiras riquezas, que é multiplicação, crescimento, prosperidade do céu, saúde plena, paz do espírito, alegria, é porque está faltando fidelidade, porque Deus não encontrou em você ainda um coração segundo o coração dele. E Deus quer que você seja transformado, porque ter o coração igual de Davi é ter um coração disposto. Olha os textos que fala a vontade do Senhor. Projeta rapidinho, por favor. Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha, fala comigo, venha. Quem está orando aqui? Eu e você. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então quem tem que buscar a vontade não é Deus para você, é você para com Deus. Eu que tenho que buscar saber, eu preciso estar diante, eu preciso buscar conhecimento. Não é Ele que vai me dar, Ele vai te dar no lugar certo. Você não tem como. Você vai prosperar estando na sua casa? Sim ou não? Não. Só quem trabalha home office. Quem trabalha home office vai prosperar. Mas se você não procurar emprego, vai bater emprego na sua porta? Também não. Você vai mudar o seu casamento, não conversando com a sua esposa? Também não. Você tem que sair da sua posição e estar no lugar correto para que as coisas aconteçam. Deixa eu te falar, para você encontrar a vontade de Deus, você precisa sair da sua posição. Deus já liberou todas as coisas, diga amém. Fala comigo, amém. Fala comigo, Deus já liberou todas as coisas. Mas eu preciso buscar. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes do que, irmãos? Todo o coração. Então quando eu empenho o meu coração para buscar a vontade de Deus, Ele mostra, Ele revela, Ele traz clareza. Olha o texto de Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Opa, aqui não fala de salvação, fala de reino. Mas se você quer reinar com Cristo, você precisa entender e saber a vontade dEle e fazer essa vontade acontecer. Segundo semestre, eu vou, todas as vezes que a palavra for livre, eu vou ministrar sobre a visão dos vencedores. A visão de que pessoas que são cristãs, mas podem ser derrotadas ou vencedoras. Eu quero mostrar o que é um derrotado e o que é um vencedor segundo a palavra de Deus. Porque nós somos uma igreja de vencedores. Fala para o seu irmão, você faz parte de uma igreja de vencedores. Efésios capítulo 5, verso 17. Portanto, não sejais insensato, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não buscar o conhecimento da palavra, não buscar a vontade de Deus para todas as áreas da sua vida, é insensatez, é tolice. É o que o apóstolo Paulo fala. Tenta compreender. Estou passando por uma grande tribulação. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Não estou conseguindo orar e Deus fala comigo, Rodrigo, me ajuda. Como eu descobri a vontade de Deus para isso? Não estou conseguindo, pastor, me ajuda. Eu preciso entender o que Deus quer com isso, me ajuda a orar. Por isso tem alguns irmãos que vêm 5:30 da manhã orar aqui comigo, segunda a sexta. Porque querem encontrar a vontade do Senhor, querem entender o que Deus tem para eles. Irmãos, é tão preciosa essa oração, que todos os dias, a impressão que eu tenho, é que Deus me mostra o que eu vou viver no dia. É tão poderoso orar, é tão gracioso, é a mesma coisa de eu estar com a Soraya, conversando e desfrutando do meu casamento. É a mesma coisa de estar abraçado com os meus filhos e desfrutando dele. 5:30 da manhã eu oro, eu abraço o Senhor, falo, Senhor, Tu és o meu amor, Tu és a minha vida. Quantas vezes estou chorando na presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, porque eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Quantos querem conhecer a vontade, diga amém.
Fala para o seu irmão, conheça a vontade, buscando o Senhor. Aleluia. Então Davi foi alguém que buscou o Senhor. Ele sabia, Deus sabia, se eu confiar em Davi, Ele vai me buscar. Se eu der direção, Ele vai cumprir. Se eu falar com Ele, Ele vai estar comigo todos os dias. Eu vou estar com Davi todos os dias, porque achei em Davi homem segundo o meu coração. Aleluia. Fala para o seu irmão, Deus quer achar você, homem ou mulher segundo o coração dEle. Então precisamos aprender a abraçar a vontade de Deus, abraçar os desejos de Deus. E eu quero contar a história aqui de Jonas, porque a única forma que eu e você temos de ter uma vida exitosa, uma vida de sucesso, uma vida alegre, feliz e em paz, é estando no centro da vontade de Deus. Aí, irmãos, estar no centro da vontade de Deus não está relacionado com o que acontece com a sua vida, está relacionado com o que acontece dentro de você, não está relacionado com o que acontece no exterior, porque o exterior, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, está na mão do diabo. Mas você não, você está no centro da vontade de Deus, você é filho amado do Senhor. Então a sua vida não, mas só que não tem como, tem algumas questões que vão afetar a sua vida, porque você está nesse mundo, você ainda é carne, e a sua carne é sócia do diabo, não tem como. Então vai ter atitudes erradas, comportamentos errados, que vão gerar consequências para a sua vida. Então, quando eu falo você ter uma vida de êxito, é ter paz no seu espírito, é ter a prosperidade que o pastor Ana falou, a prosperidade do céu, que tem a ver com unção, que tem a ver com sabedoria, que tem a ver com poder, com autoridade que vem dos céus. Quando eu entendo isso, minha vida é transformada. Quando eu entendo isso, eu sou restaurado. Então a única forma de você viver o melhor do Senhor é estando no centro da vontade dEle. E Jonas é o maior exemplo bíblico de alguém que é teimoso, daquele que resistiu à vontade de Deus, mas no final fez. Você não vai encontrar na Bíblia um profeta que resistiu tanto à vontade de Deus, que nem Jonas, que pagou para fugir da vontade de Deus, que investiu a sua vida, foi contra, e no final ainda cumpriu a vontade do Senhor. Deixa eu te falar algo. Jonas também é um exemplo de retorno, de amor de Deus. Não é um exemplo de alguém que segue a Deus. Então, eu quero te mostrar com a história de Jonas, que você, independente da sua atitude, o irresistível amor, a irresistível graça, vai te perseguir todos os dias da sua vida. Não importa para onde você vá, Deus vai te perseguir, e Deus vai colocar você no centro da vontade dEle. Quem crê nisso, diga amém. Que seja assim, mas tem duas formas de ser. Eu vou de uma forma escutando e desfrutando de Deus, ou eu vou às vezes na dificuldade, no problema. Deus não quer castigar os seus filhos, Deus não tem interesse nenhuma em disciplinar os seus filhos, mas por amor, Ele vai insistir com você. Por amor, Ele não vai deixar você no abismo, porque você é escolhido do Senhor. Fala comigo assim, eu sou escolhido de Deus. Texto de Jonas, projeta para mim, o livro de Jonas, capítulo 1, verso 1. Vamos ler rapidinho aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus, para fugir da vontade de Deus, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, fala comigo, pagou. Pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então Jonas não era alguém inocente, ele sabia exatamente o que estava fazendo. É alguém que escutou a vontade do Senhor, é alguém que escutou a direção do Senhor, alguém que escutou, você deve ser líder, alguém que escutou, você deve multiplicar a célula, alguém que escutou, você deve honrar o seu pai e sua mãe, jovem. Alguém que escutou, você deve cuidar da sua esposa como Cristo ama a igreja. Alguém que escutou, você deve honrar e amar o seu marido, o seu noivo, assim como a noiva deve amar a Jesus. Alguém que escutou, honra o seu patrão, porque você não trabalha para homens, trabalha para o Senhor. Alguém que sabe a vontade de Deus, esse era Jonas. Mas Jonas decididamente, ele preferiu não fazer a vontade de Deus. Então ele resolveu resistir em desobediência, a ponto de falar assim, escutar,
amém Deus, não vou. Amém Deus, não quero liderar. Amém Deus, não vou investir na casa de milagres. Não vou participar da casa de milagres, prefiro ficar em casa. Amém Deus, eu prefiro não ir para a célula, eu prefiro não ir para o culto. Amém Deus, eu sei que eu preciso estar lá, mas não vou estar. Não vou investir no casamento, não vou perdoar meu marido, não vou honrar meu patrão. Não vou, porque a sua vontade não vai ser a minha vontade. Foi o que Jonas fez, sabidamente, conscientemente. Porque existia um sentimento, fala comigo, sentimento. Por isso que eu falei no começo, você precisa decidir, se vai andar pelos seus sentimentos, ou se vai andar segundo a palavra de Deus. O homem de Deus, exitoso, ele anda segundo a palavra. Mas só que nós somos cheios de sentimento, porque é o que Gálatas 5 fala, a luta entre a carne e o espírito. A carne é muito sentimento, é muita vontade, é muita emoção, para o mundo. Mas uma vez que você submete a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, esses sentimentos são transformados, e que para de ter prazer no mundo, e tem prazer em Cristo. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Toda vez que você submete a palavra, com essa decisão, no tempo futuro, logo em seguida, vem um sentimento que vem dos céus. Quantos querem ter sentimento do céu? Quantos querem ter sentimento de Deus? Diga amém. Para isso acontecer, submeta a palavra de Deus. Então, porque o primeiro sentimento é repulsa, é carne. O primeiro sentimento é não querer fazer a vontade de Deus. Foi o que Jonas fez. E ele sabidamente e decididamente não quis fazer. Mas Deus, em seu grande amor, vai atrás de Jonas. Irmãos, ele pega um barco e vai para um lugar chamado Tarsis. É interessante que o plano de fuga parece até de Deus. Vou te explicar por quê. Sabe por que parece de Deus? Porque ele fala assim, não vou fazer a vontade de Deus. Ele desce para Jope, que é a cidade embaixo da praia, no mar. E lá já tem um barco esperando ele para viajar para uma cidade ao contrário de Nínive. Fora isso, ele tinha dinheiro. E fora isso ainda, tinha passagem. Irmãos, não pense que é que nem Latam e Gol, que você vai lá agora em Guarulhos, quero comprar uma passagem para a Bahia. E tem lá um voo, um dos voos vai para a Bahia daqui 1 ou 2 horas. Não, essa passagem, esse passeio para Tarsis era 1 ano de viagem de barco. Não era barco toda hora para viajar. Não era todas as semanas que tinha um barco. Eu não sei qual que era a frequência que ia barco de Jope para Tarsis. Mas certamente não era toda semana. E naquele dia que Deus os chamou, que Deus escolheu e falou com ele, ele tinha preparado naquele mesmo dia um barco que já ia sair para Tarsis. Muitas pessoas pensam, nossa, foi Deus que preparou esse barco. Não, querida, tem hora que o diabo prepara também armadilhas para você sair da vontade de Deus. Porque o diabo, ele é especialista em destruir o propósito de Deus. Fala comigo, o diabo, fala mais forte, o diabo é especialista em destruir o propósito de Deus. E como é que ele faz isso? Usando o seu sentimento, usando a sua repulsa. Na medida que você fala assim, não quero a sua vontade de Deus, ele já prepara toda uma cama de gato. Ele prepara todo um ambiente para você continuar negando a vontade de Deus. Então o diabo preparou lá para ele o barco de Tarsis, preparou o dinheiro, ele tinha dinheiro no bolso. E ainda assim, com certeza tinha muitas pessoas que iriam para Tarsis. Tinha uma vaguinha especial para ele. E ele foi para Tarsis. Então eu quero te mostrar nesse texto que Jonas, ele tinha resistência à vontade de Deus. E quando isso acontece, gera muitos problemas na minha vida e na sua vida. Eu quero terminar em 10 minutos isso, para você perceber por que Jonas decidiu ir para Tarsis e não ir para Nínive. E a primeira causa que faz com que, são 3 causas, que faz com que Jonas não vá para Nínive e vá para Tarsis, porque Tarsis é uma cidade que está completamente ao contrário de Nínive. É um lugar completamente distante de Nínive. É como se Tarsis fosse para a direita e Nínive fosse para a esquerda. E ele paga uma viagem de 1 ano para andar 1 ano contrário à vontade do Senhor. Irmãos, isso demonstra tanta justiça própria. Isso demonstra o tamanho do ego de Jonas. Ele poderia simplesmente falar, vou ficar em Jope, não vou sair daqui. Mas não, ele pegou dinheiro, investiu. E sabe o que ele está dizendo? Não tem Cristo,
Não tem ninguém neste mundo que faça eu fazer a vontade de Deus. É isso que Jonas está falando. Olha, eu vou para bem longe, para não ter risco de Deus pegar alguém aqui e usar para me mandar para... Deixa eu ir para uma cidade completamente ímpia, uma cidade que não tem nada a ver com Deus. Deixa eu ir para uma cidade bem longe, que Deus não vai falar comigo, nem através de outro profeta. Foi isso que Jonas fez. Então, a justiça própria te tira da vontade do Senhor. Quando você é cheio de ego, cheio de razões, pastor Luiz, eu sempre falo isso, eu peguei com uma frase para a minha vida, para mim é completamente espiritual. Para de ter razão na sua vida, aprenda a ser feliz com o Espírito Santo. Para de fazer a sua vontade, comece a submeter a vontade do Senhor. Para de insistir naquilo que Deus fala que é não, comece a submeter a vontade do Senhor. Mas pastor, eu não queria que fosse assim. Deixa eu te falar algo, toda vez que você submete à vontade do Senhor, a sua palavra, o sentimento é de graça, o sentimento que vai vir é de paz, o sentimento que vai vir é de alegria, o sentimento que vai vir é de prosperidade. Quantos querem prosperidade? Diga amém. Fala para o Senhor, mata o seu ego. Quem veio no curso de casados escutou sobre isso. Você precisa matar a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Então Jonas na verdade está dizendo, eu vou para o fim do mundo, mas eu não vou para Tarsis, porque a minha vontade tem que prevalecer. Mas você pode perguntar, pastor, por que ele tinha tanta raiva dos ninivitas? Porque os ninivitas, ele era do povo assírio. E ele tinha raiva, ele achava que aquele povo não merecia salvação. E aí nós começamos a entrar numa seara interessante. Você não perdoa por causa do quê? Porque você acha que a pessoa não merece perdão. Você não abençoa por causa do quê? Porque você acredita que a pessoa não merece ser abençoada. Você não investe na pessoa, em alguém, por quê? Porque você acha
porque eu estou fora da vontade de Deus. E a Bíblia fala que ele foi jogado no mar, e um grande peixe, fala comigo, um grande peixe, pega ele, e faz uma nova passagem. Ele não pagou uma grana para ir para Tarsis, viajar um ano. Deus preparou uma embarcação submarina, de alguns dias, rapidamente, para cuspir ele no propósito. Deixa eu te falar, toda vez que você decide voltar para o propósito de Deus, Deus vai preparar uma mesa de banquete, e rapidamente vai mudar a sua história. Porque o tempo que o diabo faz para destruir, Deus em 1 minuto, Ele restaura toda a sua vida. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele te ama. Ele quer mostrar para você que Ele é mais poderoso que qualquer coisa dessa terra. E aí quando você decide entrar no propósito de Deus, você é cuspido no propósito. E a Bíblia fala ainda que ele vai lá, prega, 100.000 ninivitas são salvos. Diga glória a Deus comigo. Mas ele ficou chateado ainda. Não é loucura? Ele ficou chateado ainda, porque não era a vontade dele. Aí Deus dá uma experiência poderosa. Ele estava lá no deserto, fora da cidade de Nínive, sentado, esperando Deus destruir Nínive, porque ele pensou, a minha pregação veio, mas esse povo não vai aceitar, e Deus vai mandar fogo. Eu quero ver fogo do céu matar esse povo. Aí Deus não mata. Aí vê choro de arrependimento, o rei rasga suas roupas, coloca vestes de saco, sabe, faz um jejum, toda a cidade, e a cidade é salva. Ele fica chateado com isso. E a Bíblia fala que Deus fez crescer atrás dele uma árvore que cobre ele da temperatura do deserto escaldante. E ele tem prazer, a ponto até de descansar e dormir. No dia seguinte, essa árvore morre. Aí ele fala para Deus: Deus, está tão gostoso essa árvore aqui, tu és o Deus da vida, por que o Senhor permitiu essa árvore morrer? Estava fazendo um bem danado. Aí Deus fala com ele: engraçado, uma árvore que você não plantou, uma árvore que você não regou, que te abençoou, você está chateado porque ela morreu. E os meus filhos, que eu gerei, que eu sonhei, que está em Nínive, você quer que eu destrua? Isso não é incoerente? Nessa hora ele cai em si. Ele tem revelação, realmente, ou estou sendo perverso? Realmente, eu não estou enxergando com seus olhos. Porque a Bíblia fala que os ninivitas não sabiam distinguir o que é mão direita, o que é mão esquerda. Eles estavam tão cegos pelo mundo, que eles não tinham mais como saber o que é pecado e o que não é pecado. E Deus vem com a palavra de exortação para mudar a história, e eles aceitaram. Deixa eu te falar, assim como há anos, milhares de anos atrás, Deus salvou o ninivita, Deus quer salvar este mundo também. E quem Ele vai usar? Os Jonas desta geração. Você querendo ou não, você com o coração alinhado ou não, a única coisa que eu te peço nessa manhã, se disponha a estar no centro da vontade de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?